Boa noite, pessoal. Vocês conseguem confirmar para mim que está saindo o som? Pode ser no chat mesmo. Oi, pessoal. Está saindo som? Deixa eu só arrumar aqui. É que eu estou me escutando. Alô? Bom, acho que agora foi. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre as principais arritmias que a gente tem no pronto-socorro, tá? É a nossa 8ª aula da empresa Visio, tá? Agrupando aí plantonistas de vários hospitais. A gente vai falar principalmente as condutas que devem ser feitas no cenário de urgência e emergência, tá? Tem condutas que vão ser feitas a nível de enfermaria, a nível de UTI, a nível de ambulatório. Mas Alexandre, eu só faço plantão de porta, né? Mas às vezes o paciente ele pode estar com uma frequência limítrofe, ele pode ser triado de maneira errônea, então faz parte aí da alçada também os colegas de porta terem uma noção aí das principais arritmias, tá? Então a gente vai dividir a aula basicamente em TAC e bradiarritmias e vamos passar pelas principais delas. Então, o que que é uma arritmia, né? Conceito bem básico. É uma alteração no nosso ritmo cardíaco normal, né? Então, a gente tem aí um ritmo cardíaco sinusal normal. A maioria das pessoas vai variar com uma frequência entre 60 a 100 batimentos por minuto. E essa frequência, ela pode variar tanto no repouso quanto com o exercício físico, tá? Então, aquele paciente que acabou, né, de fazer algum esforço físico, ele pode ter uma frequência cardíaca mais alta do que o habitual. Da mesma forma, o repouso, né, o paciente está deitado, está dormindo, ele pode ter uma frequência cardíaca aí um pouco mais baixa. Então, a bradicardia, por conceito, vai ser aquela frequência cardíaca, aquele ritmo com uma frequência menor do que 50, tá? Embora o 60 a 100 seja normal, normalmente eletros com frequência aí entre 50 e 60 não costuma ter repercussão clínica, tá? Então a gente vai considerar bradicardia aqueles pacientes com frequência abaixo de 50 e taquicardia aqueles pacientes acima de 100. A maioria das arritmias são benignas, tá? E elas não costumam causar sintomas. Então, muitas vezes o paciente tem arritmia e nem sabe que tem, vai descobrir numa consulta eletiva, vai descobrir uma passagem no PS, mas alguma delas vai causar sintomas para o paciente. Qual que é o principal sintoma que o paciente reclama por conta de arritmia? Palpitação, né? A palavra-chave. Então, um paciente aí que sente palpitação, a gente vai ter que acabar pedindo um eletrocardiograma. Se essa palpitação for intensa, né, se essa frequência cardíaca do paciente for tão mais alta, essa palpitação pode causar outros tipos de sintoma. Então, pode causar desconforto torácico, pode causar dispneia. Então, mas a palavra-chave aí que o paciente costuma procurar o pronto-socorro, principalmente nas TAC e arritmias, é a palpitação. Já na bradiarritmia, ele costuma ter sintomas de baixo débito, né? Tontura, síncope, fraqueza, às vezes alteração do nível de consciência. E
a gente tem que saber identificar aquelas, tá, que é o bradiarritmias que tem risco de morte, né? Que são elas que a gente vai ter que tomar alguma conduta mais imediata, vai ter que hospitalizar o paciente. Então, para a gente, voltando um pouquinho, conceito básico, né, para a gente definir o que é o normal, né, o que é o ritmo sinusal, antes da gente entrar em arritmia. Para a gente falar que uma letra é sinusal, ele tem que ter uma morfologia, né, e uma orientação, que seria o eixo normal. O eixo normal, a grande maioria das pessoas varia entre 30 e 60, tá, gente? Aqui a gente não vai aprender a calcular eixo, né, isso daí não é o foco da aula. A maioria das pessoas varia entre 30 a 60, pacientes aí brevilíneos pode tender mais para o 0, paciente longilíneo pode tender mais para o 90, mas o que, que eu quero que vocês gravem dessa parte? Então, o eletrosinusal, ele vai ter uma onda positiva em D1 e AVF, tá? E uma onda P negativa em AVR. Aí a gente já começa um grande truque de quem está estudando eletro, né? Então, se eu pego um paciente que não tem é, esses dois critérios, né? A onda P positiva em D1, a onda P positiva em AVF, a onda P negativa em AVR, o que, que é a primeira coisa que eu vou pensar? O colete foi mal feito, que às vezes foi trocado o eletrodo nos membros, tá? Então, antes de eu pensar que o paciente tem uma arritmia, eu vou pensar que esse eletro não foi feito de maneira adequada, tá? Além da morfologia do eixo, cada onda P tem que ser seguida de um complexo QRS, né? Então, senão a gente vai estar diante de um bloqueio. Então, toda onda P tem que conduzir um QRS. E as ondas P's, elas têm que ter morfologias semelhantes, né? Então, mesmo mudando a derivação, eu tenho que ter uma morfologia semelhante. Então, aqui um eletro sinusal, tá? Deixa eu só ver se está aparecendo o mouse para vocês. Então, em D1 a gente vai ter a onda P positiva, em, opa, em AVF a gente vai ter onda positiva também, e vai ter a onda negativa em AVR. Então, esses três achados aí vão configurar um eletro como tendo um ritmo sinusal. Entrando na parte das taquicardias, tá? Primeiro a gente vai falar das taquicardias, depois a gente vai falar das bradicardias. A taquicardia sinusal, ela não chega a ser uma taquiarritmia, né? Então a gente tem uma frequência cardíaca aumentada, mas o meu ritmo, ele é regular, né? Então eu tenho onda P e o meu espaço RR, que seria o espaço entre dois complexos QRS, né? Ele é regular. Então se eu for lá, medir com uma folhinha, medir com uma régua, vai dar a mesma distância. Quando o paciente está com taquicardia sinusal, normalmente essa taquicardia é reflexa, tá? Então tem algum motivo por trás dessa taquicardia. Então ela costuma ser secundária. Meu paciente está com febre, né? A primeira coisa que a gente vai pensar, né? Então ele veio passar por dor de garganta, está com a frequência de 130, mas aí eu vou olhar a temperatura, está com 38. Então, explicou a causa da taquicardia dele. A dor pode fazer taquicardia, sangramento, né, e às vezes até um sangramento oculto, às vezes uma hemorragia digestiva que não deu tempo do paciente exteriorizar ainda, e também nos quadros infecciosos aí a sepse, tá? Outra coisa que eu não coloquei no slide, mas que é uma causa comum de taquicardia, ansiedade, né? Às vezes o paciente está só ansioso, com medo extremo aí de alguma coisa, né? Uma ansiedade generalizada, e acaba fazendo ataque cardíaco. E qual que é a importância da gente pensar que eu estou diante de um quadro secundário? Ao invés de eu tratar a taquicardia em si, né, vou dar beta-bloqueador, vou dar qualquer coisa que diminua a frequência, tem que tratar a causa. Então, se o paciente está com febre, eu dando para ele antitérmico, dipirona, paracetamol, eu vou esperar com que a frequência dele normalize ou diminua, pelo menos. Se imagino que a taquicardia é por conta da dor, fazendo analgesia, eu vou esperar que a frequência cardíaca desse paciente diminua. Ele está numa hipovolemia, vou transfundir ele, vou fazer volume, também vou esperar que a frequência dele tende a normalizar.
a sepse, né? Eu vou tratando ela aí, clareando lactato, hidratando, dando antibiótico, a tendência também é que a frequência normalize. Então, a gente tem que parar de ter aquela angústia do monitor, tá? E isso, às vezes, a gente acaba até tratando coisas que não precisa, não só no sinusal, quanto na arritmia também, que a gente tem que focar em tratar a causa, né? Já a ataque à arritmia, ela costuma ter um distúrbio primário associado, tá? Eu posso ter algo secundário descompensando a minha ataque à arritmia. Vou dar um exemplo bem básico, que com uma certa frequência nós médicos comemos bola. O paciente tem uma FA de base, aí ele vinha em ritmo sinusal direitinho. Aí ele interna com um quadro de sepse ou de choque séptico. Ele já tem uma doença estrutural, ele já tem um átrio aumentado. Então, a presença daquela condição, seja a sepse, seja a dor, ela pode fazer com que haja descompensação desse ataque à arritmia. E daí eu não tenho, assim, lógico, eu vou ver se o paciente está instável ou não, e se essa arritmia está instabilizando o paciente, mas o foco vai ser tratar a causa e não tratar a arritmia em si. Às vezes eu vou fazer medicações para reverter esse ritmo, que vai piorar o choque do paciente e eu vou acabar prejudicando ele ao invés de ajudar, tá? Então, por exemplo, aquela FA de alta resposta, um paciente de choque séptico, a prioridade não é fazer amiodarona, tá? A prioridade é arrumar meios de tratar de uma maneira mais efetiva essas séries. É, acho que esse é o slide mais importante da aula, né? Sempre que eu estou diante de uma arritmia, o que que eu tenho que saber? Meu paciente está estável ou está instável? Por que isso? Se ele está instável, ou eu vou seguir um fluxo para bradiarritmia, que inclusive é o fluxo da CLS. Se ele tiver um ataque à arritmia, eu vou seguir um fluxo, que vai ser sempre o mesmo também. E se ele está estável, eu tenho tempo. Eu posso tentar usar algumas medicações, tá? Então, sempre diante de uma brádia, de um ataque à arritmia, eu vou depois essa pergunta: meu paciente está estável ou está instável? E aí vem o pulo do gato. O que, que é instabilidade, né, num cenário de arritmia? Não é só a pressão baixa, tá? Então, o que, que a gente vai considerar como instabilidade? Eu tenho uma alteração do nível de consciência que eu imagino que a causa seja arritmia, tá? Não é, por exemplo, o paciente AVCzou e tem um nível de consciência alterado. Não, eu imagino que por conta, por exemplo, daquela arritmia, daquele BAVT, ele está sonolento, ele está torporoso. A dor torácica, tá? E aqui, gente, aqui a gente tem que tomar cuidado, tá? A dor torácica que vai justificar uma instabilidade hemodinâmica é aquela dor torácica que é típica, aquela dor torácica ginosa, tá? Aquela dor torácica tipo A, tipo B. Então, não é qualquer dor no peito, tá? Às vezes o paciente tem um desconforto torácico só porque a frequência dele está 180, tá? É impossível ele não sentir nada de desconforto. Então, para eu considerar a minha dor como critério de instabilidade, tem que ser uma dor anginosa, tá? Tem que ser uma dor suspeita aí para evento coronariano. E essa minha taquiarritmia está causando uma insuficiência cardíaca aguda, tá? Se meu paciente está fazendo um edema agudo de pulmão, por exemplo, e se ele está hipotenso com sinais de choque associado. Por que que isso é importante? Às vezes a gente tem um vozinho, magrinho, já demenciado, que a família por si só já fala que a pressão dele não costuma passar de 8/5, 9/6, e às vezes eu pego ele um pouco hipotenso, né, vamos pegar um exemplo aí de uma PA 80/50, mas ele está bem perfundido, né, eu vou lá, ele está conversando, a diurese dele está boa, o tempo de enchimento capilar está bom. Então, para esse paciente, eu vou tolerar um nível pressórico, ao invés aí da minha PM de 65, por exemplo, posso considerar 60, dependendo do paciente, 55. Então, mais importante do que a hipotensão puramente, eu tenho que pensar se esse paciente está num estado de choque ou não. E como que eu vou avaliar se está em choque? Avaliando a perfusão, né? Avaliando aí a microhemodinâmica dele, né? Seja perfusão periférica ou com lactato.
Então, não é qualquer hipotensão, tá? Eu tenho que pensar que o meu paciente está mal perfundido também, tá? É, além da gente dividir em estável ou instável, se a gente pega, por exemplo, ataque à arritmia, por que que o meu tratamento, tá? Acho que é uma cortadinha no vídeo. Então, a araquiatimia, eu posso classificar ela também em QRS estreito e QRS largo. QRS estreito, eu vou ter um fluxograma diferente de tratamento. QRS largo também, eu vou ter outro fluxograma. Então, é algo importante a se classificar também. Outra coisa que eu tenho que classificar na minha taquiarritmia, se ela é regular, se o meu espaço RR é regular ou se o meu espaço RR é irregular, que isso também vai mudar fluxograma. Então é bastante coisa aí que a gente tem para pensar. Voltando um pouquinho da taquicardia sinusal, eu preciso tratar ela? Então, é aquela polêmica que eu falei lá no começo da aula, tem que tratar a causa, tá? É lógico, o paciente está com 150, 160 de frequência, eu tenho certeza absoluta que é sinusal, e ele está sentindo um desconforto por conta dessa frequência, eu posso, às vezes, controlar um pouquinho a frequência dele, tá? Eu só tenho que tomar cuidado, pessoal, para não piorar a situação do doente. Então, por exemplo, se ele está num contexto de sepsis, choque séptico, e eu beta-bloquear ele, eu vou piorar o débito cardíaco dele, né? Então, a gente vai ser muito, muito criterioso para baixar uma frequência cardíaca de uma taquicardia sinusal, tá? O ideal aqui seria tratar a causa. Aí, entrando nas taquiarritmias, tá? Então, a gente estava falando de tudo que era sinusal, agora a gente vai falar do que não é sinusal, tá? Então, a taquicardia de QRS estreito, a gente vai ter mais de uma, né? A gente vai ter ataque supra, a gente vai ter FA, vai ter o flutter, e a gente vai começar pela ataque supra, tá? Taquicardia supraventricular. Esse nome não é muito adequado, embora a gente é consagrado, não só nos prontuários, quanto na literatura. Por quê? Porque se a gente pegar outras arritmias, como a taquicardia atrial, como o flutter atrial, como a fibrilação atrial, a minha frequência também, o meu ritmo, o meu estímulo elétrico também está começando acima do feixe de Reis, também está começando acima do ventrículo. Então, de uma maneira, né, didática, FA, flutter, e taquicardia atrial também são taquicardias supraventriculares. Então, se é uma pessoa aí que tem toque com classificar e escrever direitinho no prontuário, ataque supra, que a gente faz adenosina, que a gente faz a manobra vagal, clássica, seria a taquicardia por reentrada nodal, tá? Esse seria o nome adequado, que seria o TRN. Então, falando da Taxupra ou TRN, como vocês preferirem, quais que vão ser os critérios para a gente falar que esse paciente tem uma Taxupra? Então, primeiro, tem que ter uma frequência acima de 100, tá? E digo mais, é difícil a gente ter Taxupra com frequência abaixo de 130, tá? Então, às vezes o colega acha que tem uma Taxupra ali com frequência de 110, 120, a maioria das vezes não é, tá? Normalmente, para fazer ataque supra, costuma ter uma frequência um pouco mais alta. O mais comum, inclusive, é ser acima de 140, 150, tá? Mas, de maneira geral, tem que ter uma frequência acima de 100. Eu vou ter que ter um QRS estreito, que é a conta cardíaca de QRS estreito. O meu RR, né, meu espaço entre dois complexos, se eu medir, né, ele vai ser igual aos próximos, tá? E eu não vou ter uma onda P precedendo o QRS, tá, gente? Então, eu olho para esse eletro e não vejo onda P, tá? Às vezes, tem uma onda ali que pode querer confundir, mas você vai ver a onda T que está próxima por conta da frequência cardíaca que está alta. Então, não vou ter onda P na taxupra, tá?
detalhes ali do eletro, tem pseudo S em D2, pseudo R em V1, mas basicamente é um eletro relativamente fácil de se olhar, tá? Eu não, tá difícil, não tá marcada a frequência cardíaca no eletro, então também não é o foco da aula, né, a parte básica do eletro, mas a gente conta ali quantos quadradinhos tem, pega 1.500, divide por quantos quadradinhos tem entre dois complexos QRS, faz a divisão, eu tenho a minha frequência cardíaca aí aproximada, tá? Então aqui no caso uma frequência cardíaca de 180. Entrei, o paciente, né, chegou, passou na triagem, estou com palpitação, a enfermagem foi fazer os sinais vitais, está com uma frequência cardíaca de 180, leva para emergência, roda eletro, é uma taxupra, né? Como que eu vou tratar? Então, volta para aquele slide inicial. Qual que é a pergunta mais importante? Um paciente com arritmia, é um paciente estável ou instável, tá? Se ele está estável, então eu vou ter um pouquinho mais de tempo, tá? E assim, às vezes a gente tem um pouco mais de pressa, tô com a sala de emergência cheia, eu quero resolver rápido, e a gente pula direto para a medicação, tá? Mas se a gente for fazer o fluxograma do SLS, se a gente for responder uma prova, né, o paciente chegou com taxupra, a primeira medida deveria ser a manobra vagal, tá? O que que eu posso fazer de manobra vagal? Posso fazer a massagem do seio carotídeo, lembrar de nunca fazer dos dois lados ao mesmo tempo, lembrar de tomar cuidado nos pacientes mais idosos, porque ele pode ter placa na carótida, posso fazer um pouco mais de força e soltar essa placa. Então, mas é uma opção considerável aí, principalmente para paciente um pouco mais jovem. Posso fazer manobra de valsalva, né? Então, o paciente pode fazer força, né? E o que a gente mais costuma fazer, aí quando a gente vai fazer essas manobras, é a manobra de valsalva modificada. A gente já vai mostrar como que funciona. Fiz essas manobras vagais e a minha frequência não controlou, o meu ritmo não normalizou, eu vou partir para a medicação, tá? Medicação que a gente usa é a adenosina, tá? A adenosina, a primeira etapa que a gente faz é de 6 miligramas, tá? Normalmente o paciente já costuma reverter, às vezes ele não reverte na primeira dose e eu preciso fazer mais, tá? Antigamente, falava-se que se você fazer uma segunda dose de 12 miligramas, tá? E teve uma atualização no último ACLS que você pode fazer também uma terceira dose de 12 miligramas, tá? Então, você pode repetir mais duas vezes. Primeira 6 miligramas, segunda 12, terceira 12. Só que conforme ele não for revertendo, você tem que acender uma lanterna que talvez não seja taxupra, tá? Eu posso estar diante de uma de uma taquiarritmia um pouco mais complexa, que eu vou ter que discutir com o especialista, vou ter que discutir alguém aí um pouquinho mais de experiência. Então, porque no geral, taxupra reverte com adenosina, tá, gente? Lembrar que para administrar, eu vou avisar o paciente que ele vai sentir um desconforto. Não sei se todo mundo aqui já presenciou como que fica, né, a reversão, mas o paciente ele acaba fazendo uma pausa bem prolongada, então essa pausa dá uma sensação de agonia, uma sensação de que ele vai morrer, né? O pessoal descreve que é algo muito angustiante. Então, avisar que ele vai sentir um mal-estar. Tomar cuidado para não assustar demais, porque já vi casos do colega assustar demais o paciente, e falar, ó, você vai sentir que parece que você vai morrer, e o paciente não querer fazer a medicação, tá? Então, só avisar, né, ó, vai sentir um desconforto, esse desconforto vai ser transitório, é para o bem do senhor, passa rápido, a medicação é uma medicação muito instável, tá? Então ela tem que ser aplicada de maneira bem rápida. A gente conecta esse dispositivo aqui, eu chamo de torneirinha, né? Mas se alguém quiser ser mais chique, chamar de um dispositivo three-way, né? De 3 vias. Então eu vou ter uma extremidade conectada ao equipe que está indo para o paciente. Numa outra extremidade eu vou administrar a adenosina e
na outra extremidade já está conectado uma salina ali com 10, 20 ml para eu lavar de maneira bem rápida, tá? A adenosina, ela demora mais ou menos 1 minuto para integrar, se estabilizar. Então, além de fazer esse flush rápido, a gente costuma elevar o membro do paciente para a medicação chegar mais rápido aí no coração. Aqui, essa menina aqui, ela tem um Instagram de medicina de emergência, se não me engano, ela fez no residência no Grajaú, e ela costuma postar esses videozinhos aí de quando ela faz alguma coisa diferente. Então, nesse vídeo, a gente vai ver um paciente com um ataque supra, em que ela vai fazer a manobra de valsalva modificada. Então, a gente pode ver aí que foi feito a manobra de valsalva e que deu certo, tá? Eu particularmente não gosto muito, não sei se sou eu que sou pé frio, mas a gente tem uma taxa aí de insucesso na manobra de valsalva de até 30%, tá? Então pode acontecer do paciente sair da ataque à arritmia e acabar recidivando num curto período de tempo, né? Então se comemora antes da hora e daqui a pouco você tem que ir para adenosina. Agora a gente vai para o outro lado do fluxograma, que é aquela pergunta, né? Está estável ou está instável? E aqui vem a grande mágica da instabilidade, né? Todas as taquiarritmias que estiverem instáveis, o que eu vou fazer? Cardioversão elétrica sincronizada, tá, gente? Então, primeiro, conversar com o paciente, né? Conversar com a família, lógico, com algo que dê minimamente minutos para você conseguir fazer isso, né? Se for algo de extrema urgência, você vai fazer, depois você vai conversar. Mas, de maneira geral, as taquicardias aí, de que é reescritas, taquiarritmias instáveis, a gente vai sedar e vai cardioverter o paciente, tá? Então, preciso conversar com ele, a gente seda, tá? Ah, Alexandre, o que que a gente vai usar para sedar, tá? Vai depender muito, tá, pessoal? Eu gosto muito de utilizar a etomidato, né, que é uma medicação bem estável, tanto da parte neurológica quanto da parte de hemodinâmica. Não gosto muito de fazer Propofol, porque os pacientes podem ter uma cardiopatia estrutural e você pode piorar a hipotensão dele, por exemplo, tá? Então, tomar cuidado aí. Ketamina pode ser feito, mas normalmente tem que ter uma certa experiência aí para usar a ketamina como opção de sedação. E lidocaína, normalmente a gente não acaba utilizando, porque às vezes a própria lidocaína acaba revertendo a arritmia, e nem sempre, dependendo da taquiarritmia, vai ser legal, né, reverter com a medicação. Então, de maneira geral, se fosse para escolher uma droga que vai poder ser utilizada para a maioria dos pacientes, eu escolheria o etomidato, tá? Só que assim, etomidato só é um hipnótico, tá? Só é um sedativo, então ele não tira a dor, tá?
Então, vou ter que fazer ou a morfina ou o fentanil, tá? Uma dose baixa, porque o choque dói, né? É um choque aí de alta potência, às vezes queima a pele do paciente. Então, sempre fazer seguido de algum analgésico, seja morfina, seja o fentanil. Com quanto que eu vou fazer a cardioversão, tá? As taquicardias supraventriculares, então a FA, o Flutter, a TAC supra, eles costumam responder bem à cardioversão elétrica. Então eu começo com uma voltagem mais baixa, tá? Eu começo com 50 joules, e conforme não for tendo resposta, eu vou aumentando. Então eu começo com 50, 100, 120, 150, 200, tá? Até chegar à carga máxima do monitor, né? Na maioria dos serviços a gente tem um monitor bifásico, então a carga máxima que a gente vai chegar vai ser 200 joules. Então, não, meu paciente tem um ataque super instável, como que eu vou tratar? Cardioversão elétrica sincronizada, tá? Lembrar, gente, meu paciente está vivo, então ele tem pulso, ele tem QRS, então, no nome, cardioversão, tem o sincronizado. Então, antes de eu administrar o choque, eu tenho que, ou eu apertar, normalmente eu gosto de eu apertar, porque daí eu tenho certeza que eu apertei, né? Ou então eu peço para alguém de confiança da enfermagem para apertar o botão do sincronizador. Uma coisa que a gente tem que fazer é conhecer o nosso cardioversor, tá? Tem cardioversor que uma vez que você apertou o sincronizado, todos os próximos choques que você vai dar não precisa apertar de novo. Mas a grande maioria dos cardioversores, você deu um choque, você tem que apertar de novo. Por quê? Porque você pode dar choque, o paciente pode converter para um ritmo de parada, por exemplo, uma FV. E daí na FV você vai desfibrilar ao invés de cardioverter. Então, a maioria dos cardioversores tem um botãozinho sync, que é para você fazer a cardioversão sincronizada. Tem que lembrar de apertar. Então, tá que supra foi. Só não estou conseguindo passar o slide, mas vamos lá. Próximo, a FA, tá? Então, fibrilação atrial. O que vai caracterizar o meu eletro como FA? Das taquiarritmias, né? Acho que costuma ser a que a gente mais pega no pronto-socorro. Então, vou ter um intervalo RR, né? Então, aquele intervalo que eu meço entre dois complexos QRS, se eu for comparar com os próximos, irregular, tá? Não tem uma regra desse espaço, é totalmente variável. Então, posso ter alguns que vai ter um espaço mais curto, alguns que vai ter um espaço mais longo, mas é totalmente irregular. E eu vou olhar para o meu eletro, eu não vou achar onda P, tá? Então, isso é o que vai caracterizar a FA. Ausência de atividade atrial organizada, então não vou ter onda P no eletro. Então, aqui é um exemplo de eletro. Se a gente for medir o espaço entre dois complexos RR e comparar com os próximos, ele vai ser irregular. E se eu for olhar, eu não vou achar onda P antes do meu complexo QRS, tá? Então, é um exemplo de eletro com FA. O que é importante diante de um manejo de um paciente com FA? Primeiro, eu saber quanto tempo ele tem, tá? E se ele já teve isso antes ou não. Então, a gente vai classificar a FA em alguns tipos. FA paroxística vai ser aquele paciente que entra e sai sozinho, tá? Então, ele tem FA, episódios de FA, né, mas ele acaba revertendo sozinho, sem nenhuma intervenção, ou até mesmo com uma intervenção, e que essa reversão, ela acontece em até 7 dias do início dos sintomas, tá? Do início da arritmia. A persistente vai ser aquele paciente que faz um episódio de FA que dura mais de 7 dias, tá? A persistente ou de longa duração vai ser aquela FA com duração superior a 1 ano, e aquela permanente vai ser aquela que a gente não vai tentar reverter mais, né? Então, o paciente ficou bem em ritmo de FA, tá anticoagulado, já tem uma fração de ejeção muito baixa, né? Todo encacado para fazer qualquer procedimento, então a gente não vai mexer mais. Então, a gente vai chamar esse paciente de FA permanente.
E meu paciente chegou com um ataque de arritmia, uma frequência acima de 100, como que eu vou tratar, tá? Então, a gente vai primeiro classificar a partir do início de sintomas, tá, gente? Isso é uma coisa que eu peço para vocês tomarem um extremo cuidado na hora de classificar. Por quê? Porque os pacientes enganam a gente, tá? De maneira proposital e de maneira não proposital. Então, para eu acreditar que a FA, eu, Alexandre, acreditar que a FA do paciente é aguda, eu tenho que conhecer um eco dele, então ele tem um eco recente, que não tem nenhuma doença estrutural, e ele teve um episódio que o início dos sintomas foi realmente aí menor do que 48 horas. Vamos dar um exemplo. O paciente, por algum motivo X, tem um eco normal, aí saiu no final de semana, bebeu demais, usou alguma droga, né, alguma coisa que estimula aí, ou a própria bebida alcoólica e faz uma FA. Então, esse paciente, eu tenho certeza que é agudo, que eu tenho um eco dele normal e o início de sintomas foi menor do que 48 horas, tá? Então, não deu tempo dele formar coágulo ainda dentro intracavitário, tá? Então, esse paciente eu estou autorizado a não só controlar a frequência, mas como reverter o ritmo, tá? Agora, a grande maioria dos pacientes vai ser aqueles pacientes que já têm uma FA crônica, já têm uma FA paroxística, ou que então, que já sabe, falar, o doutor, eu tenho arritmia, eu já tomo beta-blocador, já tomo mildarona, eu já tomei, já fiz ablação, e além disso, aqueles pacientes que eles não sabem que têm arritmia, mas que é altamente provável que eles tenham. Então, por exemplo, ele fala para você, não sei se eu tenho arritmia, mas toma beta-bloqueador, mas é idoso, mas tem um eco com o átrio aumentado, já teve infarto, já teve qualquer doença valvar. Então, é um paciente que tem uma alta probabilidade de ter. Então, eu não vou confiar no início de sintomas relatados, tá? Então, esse paciente eu vou chamar de tempo indeterminado e o tratamento dele vai ser diferente. Nesses pacientes que têm início de sintomas mais de 48 horas, que é paroxístico, que é crônico, e que eu não sei quando começou, o importante vai ser controlar a frequência, tá? Para controlar a frequência, o que a gente mais utiliza é os beta-bloqueadores. De injetável, que a gente tem altamente disponível nos pronto-socorros, costuma ser o metoprolol, tá? Como que a gente faz o metoprolol? Normalmente a gente faz dose de 5 miligramas, tá? A infusão tem que ser lenta, normalmente aí 1 miligrama por minuto, 5 minutos, e a gente pode repetir até 3 vezes, tá? Então faço, espero, vejo se abaixou um pouco a frequência, deu ali 5, 10 minutos, a frequência ainda tá alta, eu posso repetir mais 2 vezes, tá? A gente também tem outras opções de droga, como os bloqueadores do canal de cálcio, né? Então, diltiazem, verapamil, mas na maioria dos hospitais, e principalmente PS, acaba não tendo disponível. O que a gente lança no mão mesmo são um dos beta-bloqueadores. E uma coisa importante vai ser anticoagulação. Então, eu preciso tirar esse paciente da urgência, tá? Então, eu controlo a frequência dele, ele vai se manter em FA, ou não, às vezes só com o metoprolol, às vezes ele acaba revertendo, tá? Eu vou manter ele em FA, vou calcular o risco de evento tromboembólico e vou anticoagular esse paciente. Anticoagulei, ele pode ir para casa, pode ir para o ambulatório da cardio e programar essa cardioversão aí no segundo momento. Por quê? Eu não vou me sentir seguro em fazer a cardioversão, tanto elétrica quanto química, porque ele pode ter um trombo intracavitário, ele pode fazer, por exemplo, um AVC, pode fazer uma isquemia mesentérica, pode fazer uma isquemia renal, pode fazer uma oclusão arterial periférica. Então, eu preciso fazer um eco, né? E esse eco não vai ser o transtorácico, o ideal é que seja o transesofágico. Eu posso ter trombo que não é visualizado no eco transtorácico. Daí eu vou programar. Quando que eu posso fazer uma cardioversão? Se eu não tiver ecocardiograma, por exemplo, eu posso trabalhar no interior que não tem eco. Então, eu controlo a frequência do paciente, anticoagulo ele por 4 semanas, 3 semanas antes da cardioversão programada e 4 semanas após, tá? Então, se eu não tiver um eco, por exemplo, eu vou fazer dessa maneira, tá?
Se eu tiver um eco, aí eu faço as 3 semanas de anticoagulação oral, tá? Seja com Marevan, ou seja com os novos anticoagulantes, marco o ecocardiograma, aí o paciente chega, faz o eco transesofágico, viu que não tem trombo, já procede ali com a cardioversão. Para saber quem eu vou anticoagular, a gente tem uma calculadora que chama Charles-Vaz, que tá na internet, tem, os aplicativos aí de celulares médicos também tem. Homem com pontuação maior ou igual a 2, mulher com pontuação aí, não, falei errado, gente. Mulher com pontuação maior ou igual a 2, homem com pontuação maior ou igual a 1, já configura um alto risco, tá? Então, se a gente pegar aí, por exemplo, um paciente que tem um Chade-Sasky de 7, em um ano, cerca de 10% deles tiveram AVC. Então, por isso que é importante fazer o Chade-Sasky. É aí que a gente vai ver quem a gente vai anticoagular ou não. Então, homem com pontuação maior ou igual a 1, mulher com pontuação maior ou igual a 2. E quando eu for fazer esse cálculo, eu também vou ver quem eu não posso anticoagular. Aí é outra escala, que chama Hasbled, tá? Principalmente, gente, aí quem trabalha com paciente idoso tem que saber essas duas escalas. O Hasbled, ele vai mostrar quem eu não posso anticoagular, ou então, pesado, né, um risco-benefício, ou então, assim, eu até posso anticoagular, mas que eu vou monitorar esse paciente mais de perto, tá? Então, tem cada critério que pontua. Se ele tiver uma pontuação maior ou igual a 3, ou eu não vou anticoagular, ou eu vou acompanhar essa anticoagulação de maneira mais próxima. É uma FA aguda, ou é uma FA crônica ou paroxística, ou então eu fiz o eco transesofágico, e não tem trombo, como que eu vou proceder com a cardioversão? A gente pode fazer de duas maneiras, cardioversão química ou cardioversão elétrica. Na química a gente vai usar a famosa mildarona, tá? Dose de ataque, a gente vai fazer 1, 2 ampolas, aí diluído num sorinho ou de 100 ou de 150, é uma medicação que a gente fala que é vesicante, tá? Então, diluir um pouquinho mais ajuda. Às vezes o paciente não tolera tanto volume, né? Mas a gente tende a diluir um pouquinho mais. Então, 2 ampolinhas ali em 250, fazer de 10 a 30 minutos. A manutenção, eu vou fazendo um soro maior, de 500, né? E vou fazer uma dose de 900 miligramas, 6 ampolas. E daí eu vou programar para a gente administrar dessa maneira. 1 miligrama por minuto nas primeiras 6 horas, meio miligrama por minuto nas 18 horas. Então ele vai fechar 24 horas de infusão de amiodarona, tá? Então isso aí eu mando para vocês, então já está com a continha pronta, vocês podem utilizar aí no plantão de vocês. E se eu quiser cardioverter elétrico, vai se sincronizar, né? O paciente tem ritmo, tem pulso. Eu vou começar com 50, não reverteu, eu vou subindo a dose. O flutter atrial, tá? Então a gente terminou o SA, o flutter vai ser aquela arritmia que eu olho nas diferentes derivações e eu não enxergo uma linha de base, né? A linha de base, ela é desorganizada. Daí eu vou procurar para ver se tem onda OP ou não, eu vou ver um padrão serrilhado no eletrocardiograma, tá? Que são as famosas ondas F. E essas ondas F, esse padrão serrilhado, ele acaba sendo mais visível em 3 derivações específicas, T2, T3 e EVF. Quando eu conto a minha frequência atrial, ela dá em torno de mais ou menos 300 batimentos por minuto, tá? Então, eu vou lá, D2, D3 e AVF. Eu vejo que tem um padrão serrilhado, tá? Então, esse paciente, aqui já está calculado, tá, gente? Só para a gente ir mais rapidinho. Ele tem uma frequência atrial de 300, tem uma frequência ventricular de 75, então é um flutter que a gente chama de 4:1. A cada 4 estímulos atriais, eu tenho um estímulo ventricular, tá? O flutter, ele é um pouquinho mais chato de tratar, tá?
Normalmente, quando o paciente vem no PS com flutter, com alta resposta assintomática, ele costuma ficar, tá, gente? Mas ele pode ter aquele paciente com um flutter crônico, com uma frequência cardíaca controlada, que ele vive muito bem, obrigado, com esse flutter, tá? Mas, no geral, se ele chega com uma frequência cardíaca aumentada e maior que 100, ele acaba ficando, tá? Ele é mais difícil de reverter sem cardioversão, tá? Só com medicação oral, por exemplo. Então, às vezes acaba sendo necessário a cardioversão elétrica. Então, a mesma coisa, está estável ou está instável? Está estável, vou controlar a minha frequência, tá? Tenho que o mesmo fluxograma da FA. Então, tem mais de 48 horas, tem menos de 48 horas, tem mais de 48 horas, vou ter que fazer eco para ver se tem trombo intracavitário, exatamente igual, tá, gente? Em termos de tratamento medicamentoso. Está instável, né? Aquela pergunta da chave das arritmias, está instável, sedação, analgesia, cardioversão elétrica. Sincronizado também. Para fechar as taquiarritmias, a gente tem aquelas de complexo largo, tá? Aqui, gente, eu queria que vocês gravassem basicamente duas, tá? A taquicardia ventricular monomórfica, né, a famosa TV, que o meu paciente pode ter pulso ou não, e a taquicardia polimórfica, né, o padrão de torsade de Poit. Você sabendo dessas duas, eu já fico feliz. Qualquer outra, vocês vão ter que discutir com algum colega mais experiente, vocês vão ter que discutir com um cardiologista, tá? Será que é uma TV ou será que é uma taxupra com aberrância, tá? Então, esse não é o propósito aí da aula, não é um propósito para um médico generalista tá fazendo essa diferenciação. Então, eu estou diante de uma taquicardia de QRS largo, essa daqui, por exemplo, é uma TV, tá? Eu tenho um espaço entre embora os complexos estejam largos, eu consigo ver que eles têm uma certa regularidade. Então, se o meu paciente está vivo, está com pulso, está com uma TV, se ele estiver estável, eu vou fazer a amiodarona, mesmo esquema da FA, tá? Só que normalmente na TV a gente costuma fazer 2 ampolas ao invés de uma, na dose de ataque, tá? Que é um pouquinho mais difícil de sair. Se ele estiver instável, mesma coisa, cardioversão elétrica sincronizada, tá? Agora, se ele não está revertendo, ou se o meu RF for irregular, aí eu vou ter que discutir com o cardiologista. Ver quem que está de plantão, sobre aviso, tira uma foto, manda eletro, se for algo mais urgente, não vai conseguir falar com o cardiologista, conversa com o seu coordenador, com o seu chefe de plantão, né? Tem que recorrer aí a alguém. Então, se o meu QRS é largo, vou definir se ele é regular ou irregular. Se ele for regular, a gente vai pensar numa TV e vai tratar com amiodarona, se estiver estável. Se estiver instável, cardioversão. Se estiver irregular, eu posso ter uma FA com aberrância, eu posso ter uma FA pré-estada, ou então posso ter o Torsades, que é onde eu também quero que vocês gravem, porque pode ser uma situação de urgência que vocês acabam salvando a vida do doente, tá? Mas no geral, o que é esse largo irregular, graças a Deus ele é mais raro, mas você vai acabar precisando de ajuda do especialista. Então, aqui a gente tem um padrão eu sei que é uma TV, tá? Eu tô com uma frequência aí acima de 200, 250, só que ela é irregular. Então, só pela amplitude, eu já consigo ver que ela é irregular, tá? Só que dentro da irregularidade dela, ela tem um certo padrão. Então, isso é o que a gente chama de torsade points ou torção de pontas, tá? É o padrão do eletrocardiográfico. Por que que é importante saber essa taquiarritmia em específico? Ela tem um tratamento específico, né? O sulfato de magnésio. Então, a gente vai correr aí 1 a 2 gramas, tá? A gente vai investigar se o paciente está tomando alguma medicação que prolongue
o intervalo QT, né? Então, por exemplo, azitromicina, amitriptilina, hidroxicloroquina, às vezes ele toma várias dessas e ainda é beta-bloqueado. Então, ou toma a meldarona, ele pode fazer, somar, né, esses efeitos aí de prolongamento QT e acabar fazendo um torsades. Se eu tiver suspeita, né, por exemplo, o meu paciente chegou relatando que estava com uma dor torácica, essa dor torácica era típica, precordialgia, além de tratar a arritmia, eu vou investigar a coronária para ver se não foi a causa dessa arritmia. Sempre, quando tiver as taquiarritmias, eu tenho que ver se tem distúrbio eletrolítico, tá, gente? Quais que são os principais que vão ajudar aí a fazer aqui o bradiarritmia? Potássio e magnésio. Então, a minha meta aí é manter um potássio acima de 4 e um magnésio acima de 2. Para terminar, a aula já está quase terminando, então as bradiarritmias, mesma coisa, a gente vai fazer a pergunta, é uma bradiarritmia estável ou é uma bradiarritmia instável? Então, bradiarritmia, eu vou ter aí uma frequência menor que 50, né, não sinusal, e, de uma maneira geral, o paciente pode estar assintomático, mas também pode ter sintomas de baixo débito. Então, quais que são os principais que a gente tem que saber? Um BAV, né? Então, um BAV de primeiro grau, é aquele paciente que alonga o espaço PR, mas toda onda P vai ser seguida de um QRS. Então, eu acho a minha onda P, eu acho QRS, meu espaço é aumentado, né, maior do que 120 milissegundos, mas toda onda P cursa com QRS, né? Fazendo uma analogia, aquele aluno a aula começa às 7, ele chega às 7h10, amanhã ele chega às 7h20, depois de amanhã ele chega às 7h30, mas ele sempre vai à aula, ele não falta, tá? O BAV de segundo grau, tá? Tipo 1, que é o fenômeno de Wenckebach. Aquele paciente que vai alargando o PR, em algum momento ele bloqueia. Então, fazendo a correlação aí do aluno, hoje ele chega às 7h10, amanhã ele chega às 7h20, depois de amanhã chega às 7h30, quarto dia ele falta, tá? Então, é aquele momento que, em algum momento, a onda P não vai gerar um QRS. O BAV de segundo grau é aquele que eu vou ter falhas na condução, mas eu vou ter ondas P soltas, tá? Então, é aquele aluno que acaba faltando, mas ele não segue nenhum padrão, tá? Então, esse seria o BAV tipo 2 ou tipo um MOBITS, tá? E o BAV de terceiro grau é aquele paciente que vai ter uma frequência mais baixa, tá? E, gente, BAV de terceiro grau, BAVT, normalmente é uma frequência sempre abaixo de 30, de 40, tá? Você não vai ter BAVT com 50, 60, tá? Então, tem que ter uma frequência cardíaca abaixo de 40. O que eu quero que vocês saibam de manejo urgencial, né? Quem que a gente tem que segurar para marcar passo? MOBITS 2 e BAVT, tá? Então, esses são casos que a gente vai ter que indicar marcar passo, salvo algumas exceções. Por exemplo, a causa da minha bradiarritmia era uma coronária, né? Fui lá, coloquei stent, normalizou. Não precisa de marca-passo. Causa do meu BAVT era uma hipocalemia extrema, né? Um potássio de 1,8. Fui lá, corrigi, normalizou. A causa era uma intoxicação por beta-bloque, por digitálico, por amiodarona, tomava os três juntos, suspendendo a medicação, né? O paciente naturalmente vai aumentando a frequência cardíaca e vai corrigindo o ritmo. Só que assim, eu posso esperar essas condições desde que eu não tenha os sinais de instabilidade hemodinâmica. Teve algum sinal de instabilidade hemodinâmica, aí é diferente. A gente não vai fazer a cardioversão como a gente faz na taquiarritmia. A gente vai lançar mão de coisas que aumentem a nossa frequência. A gente pode fazer a tropina, tá? A tropina tá no fluxograma da CLS. Normalmente as ampolas que a gente tem nos carrinhos de emergência, na sala de emergência é de 0,25 miligramas, então a dose é 1 miligrama, eu vou ter que aspirar 4 ampolas, tá?
Essa dose de 1 miligrama, eu posso fazer até 3 vezes, então posso chegar até um teto de 3 miligramas, tá? Embora faça parte do fluxograma do ACLS, por exemplo, se eu tenho um BAVT, o paciente não vai responder, você pode fazer quanto for de atropina, porque a atropina ela vai atuar no local onde o paciente já não funciona mais, então não vai ter, a atropina vai ser para aquele paciente que não está bloqueado totalmente, ou que então eu estou na dúvida se é ou não é, eu faço atropina, daí de repente sobe minha frequência, eu descartei, tá? Então, assim, não fique insistindo muito. Fez uma, fez duas, máximo 3, não resolveu, a gente vai precisar de outra coisa. Dopamina. A dopamina, ela é uma ótima medicação para você ganhar tempo, tá? Então, por exemplo, até irem buscar um marca-passo transcutâneo, nem em todo lugar vai ter marca-passo transcutâneo, e a gente vai precisar passar um marca-passo transvenoso. Então, tem que buscar material, tem que preparar campo, né? Tem que buscar na farmácia. Então, não é uma coisa assim que você vai fazer em 3 minutos, né? É uma coisa que vai levar aí pelo menos uns 20 minutos, meia hora. Então, a dopamina, ela ajuda a aumentar a frequência cardíaca e fazer uma ponte até você passar o marca-passo. A dose para aumentar a frequência cardíaca é de 2 a 10 microgramas por quilo por minuto, tá? Isso, gente, a gente está falando das bradiarritmias instáveis, que eu preciso fazer intervenção. Se ela for estável, eu deixo passar. Se for BAV de primeiro grau ou BAV de segundo grau mais Mobitis 1, ele vai para o ambulatório. Se for Mobitis 2 ou um BAVT, ele fica no hospital, mas fica monitorizado até ou corrigir a causa, se for alguma causa reversível, ou então até implantar um marcapasso definitivo. Instabilizou em algum momento, a gente passa ou transvenoso ou transcutâneo. Se a gente for usar o transcutâneo, tá? Ele vai estar dando choque na parede torácica. Então, para ele transmitir uma energia para o coração a ponto de aumentar a frequência cardíaca, acaba sendo uma energia alta. E assim, eu vou estimular, por exemplo, 80 vezes por minuto. Então, o paciente sente dor. Então, marca-passo transcutâneo, a gente não pode esquecer de fazer analgesia junto. Então, fazer dose, por exemplo, de morfina, de fentanil, para o paciente tolerar aí o estímulo, tá? O transvenoso daí já não precisa, né? O transvenoso, vou estar lá dentro do átrio, né? Então, o estímulo ali para gerar a minha frequência cardíaca vai ser muito mais baixo, então ele não dói como o transcutâneo. Então, gente, a gente está terminando, tá? Então, para a gente fazer um resumão da aula, quais os pontos chaves? Analisar o ritmo, ver se esse ritmo é sinusal ou não. É sinusal? Vamos pensar em causas secundárias para ter essa taquicardia, por exemplo. Não é sinusal? Então vamos tentar identificar se é uma FA, se é um flutter, se é uma ataque supra. Ponto mais chave de todos, está estável ou está instável. Todas as taquiarritmias instáveis eu vou fazer cardioversão, todas as bradiarritmias instáveis eu vou usar atropina, dopa, marca-passo. Então preciso definir se é estável ou instável, porque o instável vai ter tratamento específico e que eu preciso correr contra o tempo. Estável, eu vou lançar a mão aí das medicações. Tempo do início de sintomas, para alguns casos é importante, como no FA e no Flutter. Gente, aqui é um assunto que a gente não pode ter, né, orgulho, a gente tem que discutir com o colega, o que acha. Às vezes, eu trabalho no hospital cardiológico, às vezes no eletro tem 3, 4 opiniões diferentes, né, se for alguma arritmia mais complexa. Então, procurar discutir com colegas, discutir com especialistas. Em relação aos exames, né, quando a gente deve coletar, né? Se é um paciente que nunca teve essa taquiarritmia, ou que eu imagino que tem uma causa ou metabólica ou infecciosa descompensando, vou solicitar exames. Para quem a gente não solicita? Por exemplo, aquela paciente que tem taque supra de repetição, já foi investigado, perfil tiroidiano, toda vez que ela passa em PS, tem tudo normal, e que ela está aguardando fazer uma ablação, por exemplo. Então, às vezes você não precisa fazer exame para esse paciente, vai lá, faz manobra vagal, faz adenosina, está resolvido. Agora, se for situações diferentes desse cenário, acho que vale a pena fazer um descarte aí de coisas infecciosas metabólicas. Em relação à troponina, a gente deve ou não deve pedir?
Gente, eu oriento a pedir troponina quando eu tiver suspeito de síndrome coronariana aguda, tá? Como causa aí da arritmia. Por quê? Se eu coletar uma troponina numa vigência de uma taquiarritmia, a chance dela vir alterada é muito grande. Daí eu vou confundir. O paciente está tendo isquemia miocárdica? Tá, mas essa isquemia miocárdica é de causa elétrica, entendeu? Aí eu vou ter que ficar seriando enzima, vai gerar dúvida, nisso você manda um paciente que não precisa por cateterismo. Então, tomar cuidado e ser bem aí criterioso para quem pedir troponina na vigência de uma taquiarritmia. Né, esse paciente tem, pensar, né, é um distúrbio primário, né, as TAC, as bradiarritmias. Então, tem que investigar a doença estrutural, né, fazer eco, às vezes até exames mais complexos como ressonância, para tentar entender da onde que está vindo essa causa. E lembrar que, assim como a taquicardia sinusal, a minha arritmia pode estar descompensada por uma causa secundária. Então, a história da FA de alta resposta no paciente séptico. O paciente já tinha FA paroxística, já tinha um substrato anatômico e elétrico para ter uma predisposição para aquela arritmia, mas aquele quadro que está aumentando a minha frequência está sendo arritmogênico para o meu organismo. E nesse caso, mais importante do que reverter o ritmo é tratar a causa. Então, gente, de aula, de slide, seria isso, tá? Eu vou abrir aí para vocês. Quiserem mandar pergunta, pode ligar o microfone, pode escrever no chat. Vocês ficam à vontade aí que eu vou respondendo. Não precisa ter vergonha, pode ser um de cada vez. Quem tem dúvida, todo mundo sabe manejar bem as arritmias. Ah, Maria Duarte, não entendi direito quando usa atropina ou dopa. A atropina, ela acaba sendo uma medida mais urgencial. Eu vou dar um exemplo. É, eu estou com um paciente numa deterioração clínica e ele está cursando com uma bradicardia, bradiarritmia, e eu estou achando que ele vai parar, por exemplo. Então, é uma medida de resgate, é uma medida heróica. Eu vou dar um estímulo é, rápido ali para ver se eu aumento essa frequência cardíaca. Então, o fluxograma das bradicardias, das bradiarritmias, a atropina vai entrar. O que eu quis colocar é que, por exemplo, se você tem certeza que é um BAVT, você pode fazer o quanto for de atropina e não vai funcionar, entendeu? Então, nesse caso em específico, você não vai adiantar usar a atropina, tá? Mas, foi o que eu falei, tem certeza que é um BAVT. Agora, não é BAVT, é BAV de segundo grau, BAV de primeiro, é bradicinusal, é uma FA de baixa resposta. Aí você pode fazer atropina, tá? Principalmente como uma medida urgencial para aumentar essa frequência, senão o paciente está tendendo a instabilizar. Posso fazer no paciente estável como prova terapêutica, né? Para tentar ver se ajudar a diferenciar aí qual que é a arritmia. Se ele responder a atropina, não vai ser um BAVT, por exemplo. A DOPA, para os instáveis, eu posso usar para todos, tá? Só que ela é uma droga de ponte, ela não vai tratar definitivamente a arritmia do paciente, né? Então, vou iniciar a DOPA e ela vai dar um tempo aí de horas, às vezes até 1, 2 dias. No geral, a gente não fica esperando tanto, né? É só o tempo da gente conseguir se organizar no plantão para passar um marca-passo. Então, é uma ponte, né? Então, ela está indicada em toda bradiarritmia instável que não tem um marca-passo disponível de imediato. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, é isso. Essa aula é um pouquinho comprida,
Mas alguém tendo alguma dúvida, é só me mandar aí no privado, no WhatsApp, a gente vai conversando. Um abraço e bom descanso para vocês. Ai, tem uma coisa, tá? Agora me matando para conseguir ver os exames da nova. Com certeza que é assim. Pelo jeito não está estável ainda. Não, esse negócio aí envolve